Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O direito constitucional é o ramo do direito que estabelece os princípios fundamentais da organização do Estado, define os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, regula a estrutura e o funcionamento dos poderes públicos. Ele trata de questões centrais relacionadas à proteção de direitos individuais e coletivos, como liberdade de expressão, igualdade, acesso à justiça e defesa contra abusos de poder. Além disso, atua na solução de conflitos envolvendo a compatibilidade de leis e atos do poder público, com a Constituição Federal, assegurando que todas as normas e decisões estejam em conformidade com os preceitos constitucionais. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com Saul Tourinho Leal. Ele é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Humboldt, em Berlim. Depois você me fala se está correto, hein, então, Saul? Correto. E é doutor... Acertou de primeira, Gabriel. De primeira? Pô, agora sim, cara. E é doutor na mesma área pela PUC de São Paulo. Por uma trajetória de aproximadamente 2 décadas, atua na formação de precedentes nas instâncias superiores do Judiciário brasileiro, como o STF e o CNJ. Também exerceu funções internacionais, tendo sido assessor na Corte Constitucional da África do Sul e na vice-presidente da Suprema Corte de Israel. É autor de inúmeros livros e artigos acadêmicos. Saul, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra, Gabriel. Um prazer estar na sua companhia. Ansioso para termos a oportunidade de conversar sobre temas que terminam se incorporando na minha vida, mas que sei que são temas de interesse de muita gente. É isso aí, Saul. Saul, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, por favor. Muito bem, eu sempre digo às pessoas quando me apresento, quando perguntam para mim, você é de onde? Eu digo, olha, o meu sotaque não nega, você já deve ter percebido, conhece o nosso país, esses sotaques você percebe rapidamente. Eu sou do Sul. A pessoa fica perguntando, puxa, mas do Sul? Que Sul? Esse cara é gaúcho. Digo, do Sul do Piauí. Do Sul do Piauí, e tive a oportunidade de morar naquele estado, na capital Teresina, até o ano de 2005, quando então faço um movimento que era muito comum à época, que era o movimento de pessoas recém-formadas no curso de Direito, com ambição em fazer pós-graduações de estrito sensu, primeiramente um mestrado, na sequência um doutorado. Não tinham esses cursos na capital federal, em Teresina, não havia oferta disso. E a pessoa tinha que procurar um outro lugar, a realidade do híbrido, a realidade do EAD, a realidade do ensino à distância também não tinha chegado ainda. Por conta disso, eu tinha, de fato, interesse em fazer um mestrado, escolhi a capital federal, escolhi Brasília. E daqui, nós estamos em abril, daqui a 60 dias, um pouquinho mais de 60 dias, essa história que eu comecei contando para você, essa história da vinda do Piauí para Brasília, ela completa 20 anos. Que beleza, hein? Junho de 2005. Que beleza. Feliz, Saul? Feliz. Brasília, Gabriel, é uma ótima cidade. Brasília tem muita coisa boa. Em Brasília, você vai num bar, qualquer que seja ele, se senta à mesa com 8, 10 pessoas desconhecidas, começa a conversar com uma curiosidade muito grande dessas pessoas, umas pelas outras, e de repente, quando já há ali um mínimo de intimidade, você pergunta, você é de onde? A pessoa vai responder, eu sou do Rio de Janeiro. A outra vai responder, eu sou de São Paulo. A outra vai responder, eu sou do Paraná, eu sou de Recife, eu sou do Amazonas. Todas aquelas pessoas são de um local do Brasil e por alguma razão tiveram que vir para Brasília. Quando você conversa um pouco mais, você vai sentir que todas elas estão em Brasília pela mesma razão. Elas tiveram algum tipo de convite ou sonho profissional que fez
com que elas viessem para a capital federal. Isso é muito bom, porque reduz os bairrismos. Fica uma cidade muito isonômica no que diz respeito a ser um centro que recebe pessoas de qualquer lugar do Brasil e que estão ambicionando uma oportunidade profissional. Para além dessa coisa que diz respeito ao clima, ao ecossistema humano, a própria cidade, enquanto construção urbana, ela também é muito agradável. Muitos parques em Brasília, vias largas. A minha vida, ela gira em torno de 10 a 15 minutos para tudo o que eu for fazer. A ida ao aeroporto, a ida ao restaurante predileto, a casa do sogro e da sogra, do melhor amigo, a ida ao parque, a minha academia, o meu escritório, a minha casa, nada me toma em Brasília mais do que 15 minutos. Então, essa combinação do elemento humano com uma cidade cuja construção favorece a qualidade de vida, é uma combinação que, ao longo desses 20 anos, tem feito muito bem a mim. É sensacional, sabe? Só há um tempo atrás, acho que tem uns 10 anos já que eu li esse livro, que era o Porquê Construir Brasília do JK. E ele fala dessa construção, do que eles buscavam e como isso a gente vê como funcionou, né? Então é muito legal isso. Muito, muito interessante você ter trazido essa lembrança, Gabriel. Eu, quando estava em 2005 tentando entender para onde eu ia, que cidade eu ia, havia 3 lugares com igual relevância. São Paulo, por ser São Paulo, é um destino muito natural para o nordestino, seja o nordestino que vai em busca de trabalho, seja o nordestino que vai em busca de estudo, é um hub muito, muito óbvio você cogitar não só o estado, mas especialmente a cidade de São Paulo. A outra possibilidade era Brasília, pelo imaginário dessa figura mítica, que ninguém sabe exatamente o que é a figura da advocacia nos tribunais superiores. Você não sabe exatamente o que é essa coisa, por que é tão diferente, por que enchem tanto a boca para falar dos tribunais superiores, mas essa figura da advocacia nos tribunais superiores. E a terceira cidade era Recife, porque Recife é considerada por nós, no Nordeste, um centro urbano potente, e às vezes a pessoa ela quer até ir embora da sua cidade, mas ela não quer romper em completo com a nordestinidade. Aí ela vai para o Recife. E por que estou fazendo alusão a isso? Porque você trouxe em memória a obra do Juscelino Kubitschek. Há o livro, que é uma trilogia biográfica dele, publicado pela editora Bloch. Como que está o nome? Eu vou até anotar aqui, viu, Saul? JK. Aí deve ter uma biografia, eu imagino que é isso. Então, ela é uma trilogia. Eu estava nessa fase da vida, tentando definir qual das 3 cidades ia, e havia um amigo meu, seguimos muito próximos, muito amigos, quase irmãos, chama Eduardo, e o Eduardo, sabendo dessa minha angústia, ele então disse, olha, eu estava indo para o litoral do Piauí, era um final de semana, Eduardo, estou indo para o litoral, eu tenho que voltar com essa decisão tomada, eu não posso mais ficar postergando isso. E o Eduardo diz, tudo bem, então, pelo menos para não ficar tão obsessivo com esse pensamento, lê um livro, curte lá a praia, para ver se reduz um pouco isso aí, talvez te ajude na escolha. Aí ele pegou essa trilogia do Juscelino, que era do pai dele, ele tinha perdido o pai, então era um livro que tinha esse componente, era do meu pai, que não está mais entre nós, me deu a trilogia do Juscelino, e eu fiquei maravilhado com a história, sujeito de Minas Gerais, de uma família simples, sujeito muito risonho, muito festeiro, e que tem uma vida apoteótica, se torna presidente do Brasil, e na reta final da obra, o Juscelino ele começa a entrar em disputa com o melhor amigo, que era ministro da Fazenda, José Maria Alckmin, porque o ministro amigo diz, Juscelino, se você continuar com esse ritmo de gastança para construir Brasília, nós vamos ter um ciclo inflacionário muito severo, rapaz. Você precisa pisar no freio. E o Juscelino dizia,
eu prometi que Brasília seria inaugurada nessa data, Brasília será inaugurada nessa data. E a coisa com Juscelino fica de tal forma radical, com essa data que ele havia anunciado, que tudo que o amigo anteviu começa a acontecer, ele começa a emitir muita moeda, isso de fato começa a desestabilizar a economia, mas o amigo sai do ministério, é uma despedida melancólica entre esses dois amigos, e o final do livro é dizendo, e Brasília, como Juscelino prometeu, a duras penas, foi inaugurada em 21 de abril de 1960. E 21 de abril, que será a próxima segunda data da nossa gravação, 21 de abril é a data do meu aniversário. É bom saber, Saul. Eu achei, mas isso pode ser um sinal, vai que é um sinal aqui, os astros estão tentando conversar comigo. E aí, isso foi um dos últimos elementos que eu tomei como referência para escolher. Eu só fiz essa digressão muito longa porque você trouxe a obra do Juscelino Kubitschek, Por que Construir Brasil? Não, mas sabe que isso que é a parte legal, porque é quem nós somos, né? Então, você traz uma parte histórica e bonita, né, da história do seu amigo, de como conseguiu o livro, tudo. Os livros, para mim, tem significado muito forte. Eu vi muita coisa ali, muita coisa por conta do meu avô. E esse livro foi por conta do meu avô, porque ele estava lá na época que estava sendo construído, então ele contava as histórias de lá, de Brasília, né? Daí. Sim. Então, para mim, tem isso. Era isso e os livros do Churchill também. Então, acabei lendo muita coisa. Dois gigantes, né? Dois homens que fizeram a diferença no seu tempo. É isso, cara. E a nossa história, né, como sempre, está aí presente, né? Então, é sempre bom a gente rever isso para lembrar de onde nós viemos, do que aconteceu e por que tem essas relações. E, Saul, indo direto ao ponto, o que é o direito constitucional, para quem não conhece? Olha, há maneiras mais objetivas e subjetivas, Gabriel, de entender o direito constitucional. Objetivamente, você tem um ramo do direito público que tem a missão de estruturar o Estado, fazendo quase sempre algumas experiências diferentes, né? Você falou em Churchill, nós sabemos que na Inglaterra é diferente, mas quase sempre a partir de uma Constituição escrita que funda o Estado, delimita poderes, restringindo o exercício com algumas salvaguardas e, especialmente, confere direitos à população, quase sempre no plano constitucional, definido como direitos fundamentais. Portanto, um ramo do direito público que cuida desse ato tão importante que é a fundação do Estado, com a discriminação dos poderes, com a entrega de franquias de liberdade múltiplas para as pessoas, e que, a partir daí, vai fazendo essa gestão delicada entre exercício do poder do Estado e proteção de direitos dos particulares. Isso é no plano objetivo. Por quê? Porque no plano subjetivo, o direito constitucional é mais do que isso. O direito constitucional pode se colocar como sendo uma arma para impedir o progresso quando há uma tomada autoritária do discurso constitucional para impedir mudanças, isso acontece, como ele também pode ser um instrumento de um progresso virtuoso, bom, emancipatório, um progresso voltado exatamente para a reafirmação dessas liberdades e, no plano social, um incremento das condições de vida das pessoas. Portanto, o direito constitucional, eu subscrevo essa visão mais subjetiva, para além desse mote lógico, de estruturar o Estado juridicamente, quase sempre por meio de uma Constituição escrita, que vai trazer todos os seus comandos voltados para o público e para o privado, essa força catalisadora, capaz de unir ou dividir povos, de contribuir com progressos ou com atrasos insistentes. É uma corrente, quase eu diria, ideológica, no sentido de compreensão da vida em sociedade. Muito legal, Saul. E, Saul, pensando desse ponto de vista que você falou do direito constitucional, eu queria saber também como que ele pode ser uma ferramenta para a transformação social. É uma ferramenta para essa finalidade extremamente poderosa. E também
de certa forma, voltando ao que tinha antecipado, o direito constitucional ele também pode ser um obstáculo. Quando é que ele é uma coisa, quando é que ele é outra coisa? Temos vários exemplos. Vamos ter como exemplo a África do Sul. A África do Sul, ela viveu essa dicotomia, esse paradoxo. Ela vinha de um modelo que terminou assim, com um fracasso retumbante em todos os aspectos, que era o modelo do apartheid, um modelo que separava os bens da vida a partir da cor da pele. Então, uma distinção em tudo arbitrária e que mesmo uma análise fria, consequencialista, mostra o erro colossal que foi erguer esse modelo. Quando vem a elaboração da Constituição sul-africana, a partir de 94, chegando até 98, Mandela é solto, Mandela se prepara para uma corrida eleitoral, há uma vitória cachapante, a partir daí, o momento da elaboração da Constituição, a África do Sul, ela abraça, na dimensão do acesso a direitos, no plano formal, o que o arcebispo Desmond Tutu, Nobel da Paz, qualificou como a ideia de uma nação arco-íris, um país que não vive mais numa confrontação entre a cor branca e a cor preta, um país onde todas as cores podem brilhar igualmente. Daí ele funda essa ideia de nação arco-íris. Veja, há o colapso do apartheid, há um abraçar à democracia, a eleição de um presidente pela população que vai às urnas pela primeira vez naqueles moldes. Tudo isso é progresso. Veja como o constitucionalismo pode trazer esse progresso, como o constitucionalismo pode ser essa locomotiva, essa ferramenta, esse pavimento para a prosperidade. Mas o constitucionalismo, ele não é um milagre per se. Ele não traz, apenas quando eu invoco a palavra direito constitucional ou constitucionalismo, todas as curas, porque ele precisa do tempo, ele precisa do empenho, ele precisa muito da política, da boa política, da política comprometida. Ele não se basta. Então, essa África do Sul, que pelo constitucionalismo vira a página do apartheid e se transforma em nação arco-íris, ela encontra no discurso constitucional limitações. Quais? A Constituição promete direito à moradia. E não há moradia. A Constituição promete todas as franquias sociais, diz que na minha casa vai ter luz elétrica. E não tem luz elétrica. Nós temos casas feitas de lata e papelão, sem acesso à energia elétrica, em que a iluminação noturna se dá com lampiões, as crianças ou adolescentes almejando uma vida melhor por meio do estudo, estudam até altas horas da madrugada, dormem estudando, esbarram nesses lampiões e essas casas, essas habitações precárias são incendiadas. Isso aconteceu aos borbotões na África do Sul, notadamente nas imediações de Joanesburgo. O discurso constitucional fez a promessa, mas a política não conseguiu converter aquilo em realidade. Se tornou uma promessa vazia. Para sempre? Não para sempre. O tempo foi fazendo correções pontuais. O primeiro grande programa de habitação popular, o segundo grande programa de habitação popular, o terceiro grande, e ali, de repente, a Constituição foi deixando de ser uma promessa vazia e se transformando numa realidade. Em resumo, Gabriel, o direito constitucional pode transformar a realidade? Pode, mas ele tem limitações e ele tem que jogar junto. Ele tem que jogar junto com outros ramos que tornam o discurso constitucional possível, porque senão ele é só uma promessa vazia. Sabe, Saul, é gozado isso, que quando a gente tem um papo bom, a gente vai lembrando de várias outras coisas, né? Minha família, por parte de mãe, veio da ilha de Santa Helena. E, na época, minha bisavó ia para o Brasil, na época, obviamente, não era daqui, mas ela estava na época da Segunda Guerra Mundial.
precisou passar na África do Sul. E ali os meus tios-avós, eles viveram apartheid. Um foi para uma escola de branco e outro foi para a escola de negro. Então, você foi contando isso tudo, eu vou lembrando de como e tudo aquilo estava previsto na lei, né? Estava ali bonito, protegido, não era nada, não estava fazendo nenhum crime com eles. Sim. Que é o absurdo, né? Mas são épocas e, Sim. enfim. Mas acho que isso você traz e é muito bacana. E hoje, Saul, eu fico pensando uma série de coisas, né? Primeiro que a gente vive em um país onde realmente falta educação, por mais, é um país grande, temos as nossas dificuldades, não é uma crítica, é o que é. E eu queria saber, porque hoje a gente vê de educação financeira, vê empreendedorismo, e eu lembro eu me formei no Dante, eu recebi no final no terceiro colegial, eu esqueci o nome da turma, mas, enfim, a gente recebeu a Constituição Federal, mas a gente não tinha tido uma aula sobre aquilo. Eu queria saber como que você vê isso, se a educação constitucional, se ela existir de fato, pode fortalecer a cidadania do Brasil e também ajudar a gente como um país. Olha, sem dúvida, Gabriel, eu acho que interessante isso, notadamente você trazer a expressão cidadania, porque a gente vai construindo os direitos, os bens da vida, se você acredita no progresso, em ciclos, né? Isso não vem tudo de uma vez só, isso é muita luta por trás disso, e há retrocessos, há janelas esquisitas na nossa vida pessoal, como não na vida de um país, como não na vida do mundo. E no meio disso, você tem, por exemplo, um momento em que, quando a gente falava a palavra cidadania, todo mundo, qualquer professor, em qualquer sala de aula, professores bem intencionados, diziam: cidadania é o direito de votar e ser votado. Isso era Isso mesmo. cidadania. Cidadania é votar e ser votado. Cidadania é votar e ser votado. Por quê? Porque nós tivemos 21 anos em que não era assim, em que não estava todo mundo para todos os cargos em eleições nacionais, gerais, periódicas, votando e sendo votado. Portanto, aquele professor, quando atrelava a cidadania a esse exercício, ele estava garantindo para aquela geração um primeiro ciclo de direitos, que nós qualificamos como os direitos, as liberdades civis e políticas. E já foi uma baita vitória. Nós estamos agora com mais de 30 anos depois dessa agenda. Então, hoje, quando você fala cidadania, você já está um passo adiante. Cidadania tem que passar pela educação. Cidadania, antes da sua pergunta, eu falava sobre direitos sociais. Olha, como é que cidadania há numa residência sem fossa séptica? Que cidadania há nesse lugar? Como é que eu vou conversar sobre cidadania se os dilemas estão girando em torno, se essa criança vai ter comida hoje? É tudo primário demais para eu começar a cogitar de conceitos sofisticados, como disse cidadania. Mas esse conceito, ele não é dado, ele precisa ser construído. E como se constrói no nosso tempo? Ele se constrói com iniciativas como a sua, onde eu uso a tecnologia e invisto meu tempo em trazer convidados cuja mensagem, em alguma medida, diga algo de emancipador. Isso passa pelas escolas. As escolas, se uma escola me ensina, como me ensinou, a ter respeito pelos escritores, foi uma grande lição. Tinha uma professora de literatura, Conceição, e ela me ensinou a ter respeito pelos escritores, a ter respeito pelos poetas. Por que não ter uma professora, uma segunda Conceição, me mostrando o valor de ter respeito pela Constituição, ou de ter respeito pela democracia? Eu aprendi com ela que eu deveria ter respeito pelos poetas. Se alguém tivesse me dito lá no comecinho que eu também deveria ter tido respeito pela Constituição ou pela democracia, talvez aquilo já viesse de base e não apenas uma compreensão na vida adulta. Não há dúvida que a educação, ela eu diria que pressuposto para um exercício consciente, não apenas consciente, mas um exercício pleno
do que hoje a gente, de maneira mais sofisticada, chama de cidadania. Sensacional, só eu lembrei aqui do nome da turma, era a turma Miguel Reale. Olha aí, turma Miguel Mas Reale. o que você traz, Saul, é muito legal, porque eu acho que você traz um convite à reflexão muito importante. E, Saul, voltando também, eu queria que você contasse um pouco, se puder, de como que é o seu dia a dia de um advogado que trabalha nessa área. Para quem não conhece, para quem está interessado em saber como que é, eu acho que seria bacana se pudesse compartilhar um pouco com a gente. Claro, claro. Olha, eu tive uma, duas, três. Eu estou na minha quarta vida. Na minha quarta vida. Se tiver competindo com os gatos, ainda tem alguma coisa para queimar, né? Ainda tem mais umas três, ainda tem mais umas três. É bom não gastar tudo de uma vez só. Eu concordo, Saul. Segura um pouco aí, Saul, segura um pouco. Mas eu estou na minha quarta vida profissional. A minha primeira vida profissional, quando eu cheguei em Brasília, que se deu na empresa Pátria, que fazia relações governamentais, era uma vida cuja rotina girava em torno do Congresso Nacional. O meu dia a dia se dava no Congresso Nacional, o meu dia acontecia no Congresso Nacional. Isso diz muito por quê? Porque se meu dia acontecia lá, a minha leitura dizia respeito a esse ambiente, os meus interesses diziam respeito a esse ambiente, as minhas amizades giravam em torno, se não integral, mas pelo menos parcialmente, desse ambiente. Então, ali é onde a minha primeira vida aconteceu. Depois, eu fui para o escritório Pinheiro Neto, e lá eu deixei de ser um lobista júnior, eu tinha 23 anos, deixei de ser um lobista júnior e passei a ser um tributarista. Bacana. E no escritório cuja sede é em São Paulo. Então, igualmente, a minha rotina girava em torno da leitura de autos de infração. Desculpa, você aproveitava a biblioteca que tinha lá, porque eu fui lá, é uma das bibliotecas mais bonitas jurídicas que eu já vi na minha vida. É verdade. E de acervo rico, não é só estético, Sim, né? é isso mesmo. De acervo rico. Além de bela, no plano estético, ela é bela no plano do conteúdo. Então, nesse tempo, Gabriel, do Pinheiro Neto, eu era um tributarista. Qual era a minha vida? Qual era a minha rotina? Minha rotina era ler os livros de direito tributário, fazer uma pós em direito tributário, passar o dia com o computador aberto, lendo autos de infração, contabilidade de empresas, acompanhar julgamento no Conselho de Contribuintes, acompanhar a mudança da legislação a partir da Receita Federal. Foram 10 anos vivendo essa segunda vida. Daí eu fui para o Aires Brito, onde passei pertinho de 7 anos, e tive a minha terceira vida, que é uma vida mais parecida com a vida atual. Daí eu responder para você como é o meu dia a dia. Era uma vida que ela acontecia perante cortes superiores. Eu não estava limitado ao direito tributário, até tinha temas tributários, mas não eram só temas tributários. E aí eu fazia, foi quando eu comecei a fazer audiências com ministros, foi quando eu comecei a fazer sustentações orais em cortes importantes, como o Supremo Tribunal Federal, é quando eu podia dar vazão ao meu intelecto jurídico de maneira transversal. Eu fazia uma petição sobre meio ambiente, eu fazia uma consulta sobre direito administrativo, eu fazia uma sustentação sobre temas de inovação tecnológica. Portanto, eu fui desafiado a lidar melhor com temas outros do direito, a ser mais plural no campo do conhecimento jurídico. Foi um momento muito rico. E agora eu chego na minha quarta vida, que é a vida a partir do meu próprio escritório. Então, a vida de hoje, de todas as outras três, é uma vida que se parece mais com a vida que eu tive no Aires Brito, um escritório de advocacia, cuja atuação se concentra a partir de Brasília nas cortes superiores, não há limitação temática, exceto uma outra área que a gente não faz de forma alguma. Direito penal, por exemplo, a gente não faz de forma alguma.
mas é muito transversal. Eu dialogo com o direito público, eu dialogo com o direito privado, eu atuo no campo consultivo, fazendo um parecer, uma opinião legal, no campo contencioso, indo para tribunal, falando com julgador, sendo antipático na tribuna, pedindo a palavra, quando sabe que não tem a palavra, desesperado para tentar até o último segundo cavar aquela vitória extraordinária, que acontece mais em filmes hollywoodianos. Mas na vida prática, aqui e acolá, você também consegue. Essa, portanto, Gabriel, foi a minha jornada. Você me perguntou do meu dia a dia hoje, eu terminei te contando um pouco do meu dia a dia dos últimos Mas você deu uma resposta bem melhor do que a minha pergunta. Mas, Saul, assim, cara, eu tô aprendendo muito com você, assim, você tem uma conversa muito boa e assim, tem um entusiasmo aí que é muito bacana de se ver, Saul. Olha, Gabriel, eu estou estranhando isso, sabe? Eu estou estranhando essa conversa nossa, porque nós não ensaiamos, nós não alinhamos, nós não combinamos. Você já me falou de Juscelino Kubitschek, agora acabou de falar de entusiasmo. Aqui no escritório, às vezes eu chego para uma colega de trabalho, aí digo, olha, nós podíamos trabalhar nesse caso. Se a pessoa responde para mim assim, tudo bem, tudo bem. Eu me magoo, eu me machuco. Eu volto para casa pensando Saul, nisso. Eu volto para casa pensando nisso. Então, isso já aconteceu. Recentemente, você falou entusiasmo, é por isso que eu estou falando. Ontem, eu telefonei, passei 2 dias pensando na coisa, e disse, rapaz, eu vou ter que me libertar, está na hora da minha terapia. Telefonei para uma colega e disse, olha, me fala uma coisa, você leu mesmo aquela petição que eu pedi? Aí ela disse, li. E mandei por e-mail dizendo que tinha lido e que por mim estava ótimo, que podia seguir com a petição. Aí eu disse, você sabe o que quer dizer entusiasmo em grego? Ela disse, não sei, Deus dentro da gente. É isso. Rapaz, você não podia dizer que eu podia protocolar. Tinha que falar o que é que eu provoquei, o que as palavras mexeram com você, que emoções você sentiu. Eu preciso de entusiasmo. Então, entusiasmo, Gabriel, você fez uma leitura muito, muito verdadeira. O entusiasmo ele é um elemento muito importante na minha rotina. Eu te diria, para ser ainda mais profundo com você, que nos meus últimos dias de pátria, ou semanas, né? Semanas, nas minhas últimas semanas de Pinheiro Neto, nas minhas últimas semanas de Aires Brito, eu já estava em paz com a partida, porque eu já tinha perdido o entusiasmo. Eu entendo. Saul, a gente é bem parecido nisso. Eu acho que talvez eu possa aqui estar errado, mas eu vejo que eu penso sempre nisso. A gente vai passar mais da metade da vida nossa trabalhando. Se a gente não faz alguma coisa com propósito que a gente acredita de verdade, pelo menos para mim, aquilo não faz sentido eu estar aqui. Qual que é o meu propósito? O que a gente está aqui? E quando você mostra isso, e eu acompanhei, já tinha falado para você em outras entrevistas, você traz essa paixão no que você faz. Você vê as coisas que você faz, você foi lá para a África, abandonou as suas coisas aqui, falou, cara, eu vou arriscar isso, porque você realmente acreditava naquilo. E essa aposta valeu a pena. Porque você está colhendo os frutos agora. Mas porque você acreditava naquilo, podia ter dado tudo errado e você ter feito uma escolha horrível. Sim, poderia. Mas talvez o seu entusiasmo e a sua paixão pelo que você faz, primeiro que fica muito claro aqui no seu trabalho do dia a dia, mas nessas ideias que você traz, no que você defende. Então eu acho isso muito bonito, cara, assim, é gostoso a conversa. Gabriel, veja, no direito, notadamente no direito processual civil, a petição mais desprezada se chama embargos de declaração. Já gargalha quando eu falo ninguém quer nem saber. É isso mesmo. Embargo de declaração é choro de perdedor, Você tem uma noção, é uma peça tão desprestigiada que depois fizeram uma reforma no Código de Processo Civil em 2015. Hoje você protocola ela, o juiz multa você. Diz, você é louco, como é que você está usando embargo de declaração, rapaz? Vou te multar para você nunca mais fazer isso. E eu digo isso para você com a mais absoluta franqueza.
esse ano, deve ter sido em fevereiro, eu tinha terminado de fazer embargos de declaração, terminado a petição, embargos de declaração. Telefonei para a Rebeca, a gente trabalha em salas diferentes, a sala dela é no outro andar. Rebeca, fazendo o quê? Não, estou terminando aqui uma reunião. O que é? É porque eu terminei uma petição, eu queria muito que você lesse. Aí ela disse, puxa, mas sério? Queria muito. Eu disse, qual é a peça? Diz, embargos de declaração. Aí ela ficou incrédula, né? Disse, mas por que você quer que eu... Primeiro que eu leia, e depois embargos de declaração. Aí eu disse... Parece trote. Ficou bom demais, ficou bom demais, ficou bom demais. Saul, o que o ministro fez com os teus embargos? Rasgou e jogou fora. Graças a Deus não me multou. Mas quando eu terminei, eu tinha dentro de mim o entusiasmo. Disse, cara, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Mas é isso, Saul. Assim, cara, é a sensação de dever cumprido, eu acho, né? A gente faz o melhor que pode, a reação do outro é a reação do outro, é problema dele. Acredito. E, Saul, aproveitando, eu queria saber, para quem está querendo entrar nessa área, que conselho você daria para esses jovens advogados e advogadas? Olha, eu tenho muito contato com a juventude em razão dessa combinação entre teoria e prática. Portanto, no escritório, tem os mais jovens que trabalham conosco, e na faculdade, em palestras, em cursos, tem sempre os estudantes de direito. Eu, sinceramente, às vezes, eu me pego pensando nisso, né? Como acolher a juventude, motivar a juventude, engajar a juventude, mas sendo sincero, sendo honesto, a partir das coisas que eu verdadeiramente acredito. Como fazer isso? E para não ser blasé, para não ser uma coisa demagógica, uma coisa insustentável. E eu vou te falar, Gabriel, eu acho que uma coisa que a juventude está interessada em fazer, o que eu e outros colegas fazem, essa advocacia, quase integralmente, não é tudo, mas muito contenciosa mesmo, de tribunal e tal. O que eu posso falar eu acho que ao longo das gerações, algumas coisas mudam e mudam para melhor. Eu não sou fatalista, eu sou progressista. Eu acho que há progresso, que o progresso é bom. Nada obstante, eu não seja ingênuo. Aí, eu não sou um ingênuo, mas não sou fatalista. O meu pai, eu me lembro que eu ia conversar com ele, eu tive uma escola muito boa, para estudar em Teresina, na capital, e aí ia falar... Seu pai fazia o quê, por curiosidade? Pai médico. Legal. Aí ia falar com ele, meu pai, vamos ver, o meu pai, Gabriel, só anote o rodapé. Sim. Ele é nordestino do Piauí do interior. O primeiro nome dele é Raimundo. O segundo, necessariamente, tem que ser Nonato. Nunca houve lá no Piauí um Raimundo Phillips, um Raimundo Orleans de Bragança, sabe? Um Raimundo Matará. Todo Raimundo lá no Piauí é Raimundo Nonato. É o caso do meu pai, médico. E aí eu me lembro que eu ia falar com ele, pai, tal, a escola é boa, botaram ar-condicionado, Teresina é uma cidade muito quente, né? Botaram ar-condicionado. Aí ele ia contar a história, não, porque no meu tempo, eu tinha que atravessar um rio, matar 20 crocodilos, subir na carroça. Nada disso era verdade, mas ele tinha que valorizar. E dava uma emoção. Com emoção. Ele tinha que valorizar a época dele. Eu não acho isso, eu não acho que como ele de fato teve menos conforto e o mundo no meu tempo estava mais confortável quando comparado com o dele, aí eu sou pior do que o meu aprendizado tem déficit. Não, eu não acho isso. Eu acho que é bom esse progresso, é bom que você puder lutar para conquistar esse progresso individualmente, coletivamente, é válido. E aí, nisso, as pautas mudam, os acordos éticos mudam, e também acho que eu vejo muita valia nessas mudanças. A consciência que os meus sobrinhos têm
da importância do meio ambiente é uma consciência que os meus pais não tinham. Isso acontece muito nessa formação, nesse processo de formação, no ambiente de trabalho. A realidade do assédio de toda ordem, houve muito romantismo em torno do assédio. Houve uma cultura assim, que festejou muito o assédio, até perceber que ele estava machucando mesmo as pessoas. Ele estava tirando as pessoas de suas vocações, o coletivo estava perdendo talentos, porque os talentos, eventualmente, se machucavam emocionalmente com um ambiente ruim, e aí renova-se o pacto, e certo dia alguém iluminado diz, não dá para ser desse jeito, tem que haver aqui acordos mínimos. Então, eu acredito nesses acordos mínimos. Porém, o que eu posso falar para essa juventude, Gabriel, é que as pessoas com quem eu trabalhei, jovens, que se tornaram bem-sucedidas, que foram vitoriosas, que fizeram a diferença no seu tempo, que colocaram a energia em algo que frutificou, elas tinham as mesmas características que talvez exista aí há um milênio. Elas eram perseverantes, elas eram apaixonadas pelo que faziam, elas eram resilientes, elas sabiam perdoar, elas tinham respeito pelos mais velhos, elas gostavam, elas trabalhavam duro, elas não desanimavam no primeiro erro. Então, todos com quem eu trabalhei, todos, tinham essas mesmas características, os que foram vitoriosos. Aí, claro, um era mais chato, outro era menos chato, um era mais calado, um era mais conversador, um bebia mais, um bebia menos, um não bebia, mas havia um núcleo duro voltado para o trabalho, a paixão, a resiliência, o esforço, que me parece ser um elemento universal. Então, se eu posso dizer algo para essa juventude, eu abraço a juventude quando ela senta com franqueza e coragem e propõe novos acordos éticos, tem que ter. Quando ela mostra para mim que usar tecnologia não é bicho de 7 cabeças, quando ela me convence que ela consegue fazer uma reunião remotamente, que não haverá prejuízo por conta disso, tudo isso eu me rendo a ela. Mas se algum deles levantar a mão e falar, eu quero propor um novo acordo que é vencer sem trabalhar, aqui eu não consigo avançar. Não, é isso, a vida é luta. E, Saul, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law. Você deu uma aula hoje, foi maravilhoso. E eu queria agradecer por você ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar, o pessoal quiser falar com você. Muito bem. A minha vida, ela acontece, em grande parte, no Instagram. Então, o Instagram é uma presença relevante na minha rotina. Eu posto com periodicidade, eu alimento minhas redes sociais, eu me comunico no plano privado ou no plano profissional lá. Quem tiver interesse, Sautorinho, você me encontra no Instagram. No plano eminentemente profissional, portanto, um pouco mais formal, um pouco mais na caixinha, é o mesmo nome no LinkedIn, é igualmente alimentado com as restrições típicas da rede, que é uma rede mais profissional. Gabriel, eu recebi a sua mensagem há algum tempo para esse feliz convite, que em alguma medida envolveu uma pessoa a quem queremos bem, que é o Fernando Maluf. Estou aqui estão fazendo menção a ele. Não nos conhecíamos, não tínhamos estado juntos ainda. Foi para mim extremamente agradável, gostei muito. E, por favor, de verdade, numa dessas que Brasília aparecer na sua vida, me dê a alegria da visita. Vai ser um prazer para mim. Pô, imagino, o maior prazer será meu, viu, Saul? Fiquei muito feliz mesmo. Conversas assim deixam o dia melhor, viu? E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios,
no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDM Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.